Hoje é sábado, 9 de agosto de 2025 e olha, recebemos bastante material variado. Nossa ideia aqui é tentar conectar os pontos, né? Temos tensões lá fora, política aqui dentro, ecos de conflitos mais antigos e até notícias do dia a dia. Vamos tentar desembaralhar isso juntos. Vamos sim. O cenário está complexo, né? É importante olhar para essas coisas de forma conectada para entender, tipo assim, o quadro geral mesmo. Faz toda a diferença. E a gente começa justamente com um peso histórico. Hoje marca 30 anos do massacre de Curumbiara, lá em Rondônia. Um evento terrível, né? A PM atacou umas 600 famílias na fazenda Santelina. Foi brutal. O número oficial fala em 11 mortos, incluindo uma criança. Mas tem dezenas de desaparecidos, mais de 350 feridos. Um horror. E hoje mesmo, diversas entidades, tipo o Codives, que defende as vítimas, mais universidades, o Sindicato Adunir, estão fazendo um ato público para lembrar. E é fundamental lembrar, foi um dos conflitos agrários mais violentos que a gente viu no Brasil recente. As pautas desse ato de hoje, olha, continuam super atuais. Quais são elas, principalmente? Bom, pedem a titulação das terras, né? A indenização para as vítimas que, veja só, mesmo com decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ainda não saiu completamente. Não saiu. Depois de tanto tempo. Pois é, e também financiamento para produzir demarcação de terra indígena ali na região. E tem um ponto importante, a Liga dos Camponeses Pobres, a LCP, surgiu justamente da organização de quem sobreviveu a Corumbiara. Eles continuam muito ativos. E falando em LCP e tensão no campo, ontem mesmo, sexta-feira, teve denúncia da Abrapo, a Associação Brasileira dos Advogados do Povo. Sim, eu vi. Falaram da morte de um camponês pela PM, lá em Machadinho do Oeste, também em Rondônia, numa área onde a LCP atua. Quer dizer, essa violência, essa denúncia de criminalização, parece que não para. Não para. E isso se liga, sabe, a uma pressão enorme sobre as terras ali. Inclusive terras indígenas como a do Índio do Buraco, a terra Tanaru, é uma estratégia contínua, né? Associar movimento social a crime para, bom, friar a reforma agrária, infelizmente. Mudando um pouco o foco, mas ainda falando de tensões, a gente viu o presidente Lula lá na posse do Edinho Silva, no PT, falando sobre a briga com os Estados Unidos. Ele mencionou um limite nessa disputa. Exato. Falou de novo em buscar alternativas ao dólar e deu uma criticada no Eduardo Bolsonaro pela atuação dele nos Estados Unidos. Uhum. E quase ao mesmo tempo, olha que interessante, a China liberou mais 183 empresas brasileiras para exportar café. E outros produtos também. É uma dança complexa, né? A resposta do Brasil ao tal tarifaço do Trump exige pragmatismo. A China é um mercado importante, claro, para commodities como o café. Mas Mas não resolve tudo. Para produtos de mais valor agregado, manufaturados, a China muitas vezes compete com a gente, né? Não é só um mercado comprador. E some a isso a tensão diplomática recente. aquela convocação do representante americano pelo Itamaraty, Exatamente. Por causa dos posts sobre o ministro Moraes e a reação bem forte do ministro Flávio Dino. É uma teia, né? Diplomática, econômica, tudo um meio junto. e aqui dentro o clima não está menos tenso. Saiu Datafolha, né? Mostrando Lula com 47%, Bolsonaro com 43%, num cenário de segundo turno. E a maioria, 71%, acha que o Lula vai ser candidato de novo. Sim, os números mostram essa polarização persistente. Mas aí no domingo passado, tiveram atos pró-Bolsonaro. São Paulo, Rio, Belém. Ele participou online, teve pedido de anistia, críticas fortes ao Moraes, ao Lula. E quem estava lá? Vi que o Nunes, prefeito de SP, e o Cláudio Castro, governador do Rio, foram. Mas o Tarcísio, governador de SP, não. Isso, Tarcísio não foi. Flávio Bolsonaro estava lá, Nicolas Ferreira também. Mas a mesma pesquisa Datafolha diz que 61% não votariam em candidato que prometesse livrar o Bolsonaro de punição. É um dado relevante. Muito relevante. Mostra a complexidade dessa polarização e levanta a questão da sucessão, né? Tanto para Lula, com gente como o Edinho Silva já falando em era pós-Lula, quanto para o lado do Bolsonaro, que está inelegível e a direita parece meio pulverizada. E falando em Congresso, teve aquele episódio recente, né? O do tumulto na Câmara? Esse mesmo, que levou ao encaminhamento de vários deputados, tipo Sósquenes Cavalcante, Nicolas Ferreira, Van Hatten, para o Conselho de Ética, ou melhor, para a Corregedoria.
Isso se conecta um pouco com esses pedidos de anistia dos atos e a discussão da PEC do foro, né? Com certeza, a PEC do foro privilegiado, que mudaria como políticos são julgados, é vista por muitos críticos como uma tentativa de criar, digamos, uma proteção extra. Agora, olhando para o cenário internacional, duas notícias de peso. Primeiro, anunciaram um encontro entre Trump e Putin no Alasca, dia 15 agora. Sim, no Alasca, em solo americano. Isso é... Significativo. E o Wall Street Journal trouxe as supostas condições do Putin para a paz na Ucrânia. Manter os territórios que já ocupa e mais o leste do país. Esse encontro Trump-Putin, ele pode sinalizar uma quebra daquela política de isolar o Putin, sabe? Que os Estados Unidos e a Europa vinham tentando. E o fato da Ucrânia aparentemente não estar nessa conversa inicial sobre os termos, isso gera muita incerteza sobre o futuro do conflito. Enquanto isso, outra frente quente, Oriente Médio. Israel aprovou planos para expandir as operações em Gaza, controlar a cidade de Gaza. Netanyahu diz que é para libertar, não para ocupar para sempre. Mas a reação internacional... Tá bem forte, né? Muito forte. E olha só a Alemanha. Suspenderam a exportação de armas que poderiam ser usadas em Gaza. Vindo da Alemanha, com todo o histórico de apoio a Israel, isso tem um peso simbólico enorme. Mostra a pressão crescendo sobre o governo de Netanyahu, lá fora e aqui dentro também, por causa da crise humanitária, da fome. E para fechar, vamos trazer dois retratos sociais aqui do Brasil que são bem contrastantes. Primeiro, um dado preocupante do Rio. Crimes sexuais pela internet, mas que dobraram em 6 anos. Nossa. E 8 em cada 10 vítimas são mulheres. Um número muito alto. É altíssimo. Mostra um desafio enorme que a gente ainda enfrenta, né? Essa violência online. Mas, por outro lado, um levantamento do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, mostrou um aumento bem expressivo de 240% em 5 anos nas adoções por casais homoafetivos no Brasil. Olha aí, um avanço importante, né? Mostra como a sociedade e as estruturas familiares estão mudando, sendo mais inclusivas. São esses contrastes, né? Desafios enormes de um lado, avanços sociais do outro. E só uma nota rápida de saúde que talvez interesse a muita gente. Chegou nas farmácias aquela nova caneta injetável brasileira com liraglutida para obesidade e diabetes. Ah, sim. Importante, mas... Exato, precisa de receita, precisa de acompanhamento médico. Não é para usar de qualquer jeito. Fundamental esse aviso. Bom, a gente passou por muita coisa hoje, né? Bastante coisa. Conflito agrário, política, diplomacia, guerra, dados sociais. Pois é. E talvez a reflexão que fica para a gente pensar mesmo é como que essa polarização política interna tão forte, sabe? E essas crises internacionais que exigem tanta atenção, como que isso tudo impacta a nossa capacidade como país de lidar com os problemas estruturais? Tipo a violência no campo que Curumbiara nos lembra de forma tão trágica. Exato. Ou a necessidade de mais resiliência social que a gente vê refletida, de certa forma, nesses dados de segurança, nos desafios da saúde. Será que a gente consegue dar conta de tudo isso ao mesmo tempo? Fica aí a questão para a gente continuar pensando.